Semeando a palavra de Deus. Nós nos encontramos neste sábado, dia 19, ou melhor, dia 18 de setembro, 24ª semana do nosso tempo comum. Nosso santo evangelho é Lucas 8, de 4 a 15. Repetindo, Lucas 8, de 4 a 15. Neste sábado, até ao meio-dia, dia 18 de setembro. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão, e de toda a cidade vinham ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente, e enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinheiros. Os espinheiros cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz, porque um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações da vida, pela riqueza e pelos prazeres, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com a sua mãe, Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, olhamos esse texto sagrado hoje, e esta parábola então do semeador, ela tinha, olhando bem, em vista de levar os discípulos a serem pessoas realistas no serviço do reino de Deus, e não romantizar a vida e nem ficar aí, muitas vezes, não é, com elucubrações abstratas, fora de si, ingenuamente, vamos dizer, vivendo. Eles imaginavam a palavra sendo acolhida e vivida por todos. E é isto que Jesus quer ensinar. A parábola, ela já se explica. Jesus deu a explicação para nós. Não há o que, talvez, acrescentarmos. Seríamos o acrescentar, nós estaríamos, vamos ser bem claro, não é? Estaríamos estragando tudo, porque Jesus já deixa a explicação certa, correta, verdadeira. As coisas, na verdade, elas não se passam, muitas vezes, com a forma, o jeito de imaginarmos, de querer que todo mundo acolha a palavra de Deus, que nos acolha. Então, assim é a tentação, muitas vezes, e que nos leva até desanimar,
e é muito forte, não é? Achar que a gente é acolhido, que a palavra de Deus é acolhida pelo nosso anúncio. O fracasso deixa-nos muitas vezes bloqueados, deixa-nos desanimados, deixa-nos abatidos, leva com que a gente desanime. Por isso, é preciso ser realista. Jesus sempre colocou-nos diante da realidade. Jamais Jesus agiu de uma maneira diferente a esta. E é por isso que Jesus tentou fazê-los olhar através da parábola e superar este horizonte, muitas vezes equivocado, que nós temos também e que os discípulos traziam, e seguir adiante sem ter, então, medo de perder, medo de não ser acolhido, de não ser escutado, não é? De ter as costas, às vezes até, muitas vezes, dos outros viradas. O semeador deu-se por satisfeito e recompensado pela quarta parte da semente, não é? Que caiu na terra boa e produziu os frutos. Ele sabia que as sementes caídas à beira do terreno pedregoso haveria de secar logo por faltar-lhe umidade. As lançadas em meio aos espinheiros que seriam sufocadas por eles. E mais, mesmo as que caíram em uma terra fértil, não frutificariam do mesmo, não é, modo todas as sementes. Mas nem por isso ele deixou de lançar a semente, nem por isso ele deixou de recusar a semear, não é? Então é por isso que também fomos chamados, para que não recusemos parar, anunciar sempre, mesmo quando não recebemos assim a aceitação, a acolhida. Estava certo este semeador, que os frutos viriam com certeza, embora contando com perdas, às vezes inevitáveis, irreparáveis. De igual modo, então, é assim que o discípulo do reino tem que ter essa consciência de dever feito, lançando a sua semente e não esperando o cultivar, a colheita. Semear a palavra, não é? Mesmo que a colheita não tenha o sucesso que contamos, que esperamos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e lembremos, até o meio-dia deste sábado, celebrando este Santo Evangelho.